Fala aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo na área. E no tema de hoje é dia de conhecermos os recordes do futebol brasileiro e seus respectivos donos, tais como a maior goleada em toda a história, o maior campeão de títulos nacionais e internacionais, o time que mais fez gols até hoje, o clube mais velho, enfim, são vários recordes que iremos abordar nesse vídeo. Mas antes de mais nada, gostaria de pedir para que vocês deixem o seu joinha no vídeo, porque isso é de extrema importância para a divulgação do mesmo. E claro, se esse é o primeiro vídeo do O Clubista que você está assistindo, seja muito bem-vindo, e lhe faço o convite para se inscrever no canal e não perder nenhum tema novo daqui pra frente. Então, sem maiores enrolações, vamos ao vídeo. Número 1. A maior goleada em toda a história. Aconteceu no dia 30 de maio de 1909, há exatos 110 anos atrás, a maior goleada da história do futebol brasileiro, quando o Botafogo, sem tomar dó nem piedade, atropelou o Mangueira por 24-0. O jogo foi realizado no campo da Rua Voluntários da Pátria e era válido pelo Campeonato Carioca daquele ano. O Fogão, logo no primeiro tempo, abriu 9-0 no marcador e foi para o intervalo com tamanha vantagem. Na etapa complementar, mais 15 gols, e os artilheiros da partida foram Gilbert Rimme, que anotou 9 gols, Flávio Ramos, que fez 7, Monk e Lulu Rocha, cada um fazendo 2, e com Raul Rodrigues, Dinorá, Henrique Teixeira e Emanuel Sodré completando o massacre. Vale destacar que o Mangueira jogou completamente desfalcado, tendo atuado a partida inteira com um jogador a menos, já que muitos jogadores da equipe faltaram no dia da partida, e a solução encontrada foi a de completar o time com dirigentes do clube, que nunca haviam atuado numa partida oficial. Ao final da competição, o Botafogo terminou com o vice-campeonato estadual, perdendo o título para o Fluminense, enquanto o Mangueira havia desistido da competição 4 rodadas antes do término. Número 2. Time com mais gols marcados no Brasil. O Santos Futebol Clube, fundado em 1912, é o clube com mais gols marcados na história do futebol brasileiro, recorde esse que também extrapola limites globais, já que o Peixe também detém o recorde de clube do futebol mundial com mais gols marcados na história. Até o presente momento, o clube caminha para a marca dos 13 mil gols, sendo que mais de 1.000 desses gols foram marcados pelo atleta do século XX e grande ídolo do Santos, Edson Arantes do Nascimento, ou popularmente conhecido Pelé. Como curiosidade bônus, a maior goleada da história do Santos foi 12-1 sobre a Ponte Preta, em jogo válido pelo Campeonato Paulista de 59. Número 3. Clube com mais títulos nacionais. O Palmeiras, que nos últimos 3 anos foi 2 vezes campeão brasileiro, é o maior detentor de títulos nacionais do futebol brasileiro, totalizando 14 conquistas. Só do Brasileirão, unificado com a Taça Brasil e com o torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Alviverde foi 10 vezes campeão, e além do Campeonato Brasileiro, o Verdão ainda foi 3 vezes campeão da Copa do Brasil e 1 vez campeão da Copa dos Campeões. Número 4. Clube com mais títulos internacionais. Com 12 títulos, o São Paulo é o clube brasileiro com mais conquistas internacionais, sendo 3 do Mundial de Clubes, 3 da Copa Libertadores, 2 da Recopa Sul-Americana, 1 da Copa Sul-Americana, 1 da Supercopa Libertadores, 1 da Copa Conmebol e 1 da Copa Master da Conmebol. Número 5. Clube com mais títulos estaduais. O ABC de Natal é o clube do futebol brasileiro com mais títulos estaduais conquistados, tendo sido 55 vezes campeão do Rio Grande do Norte, sendo que a última conquista foi no ano de 2018. O clube também detém o recorde de títulos estaduais consecutivos no Brasil, sendo decacampeão entre os anos de 1932 a 1941. Número 6. A maior sequência de vitórias do futebol brasileiro. O ano de 2011 foi pra lá de especial para o Coritiba, já que o clube foi campeão paranaense invicto e ainda chegou na inédita final da Copa do Brasil, embora tenha perdido o título para o Vasco. Além disso, o Coxa ainda estava de volta à elite do Campeonato Brasileiro, depois de uma temporada na segunda divisão. Também em 2011, o Coritiba quebrou o recorde de vitórias consecutivas do futebol brasileiro, quando venceu nada menos que 24 jogos, sendo 17 pelo Campeonato Paranaense e os outros 7 pela Copa do Brasil. A série começou no dia 3 de fevereiro, quando venceu o Irati pela 6ª rodada do primeiro turno do estadual, e a última vitória foi no dia 5 de maio, na goleada impiedosa de 6-0 sobre o Palmeiras na Copa do Brasil.
O clube responsável por frear o embalado Coritiba foi o próprio Palmeiras, que venceu o jogo de volta da Copa do Brasil por 2-0. Número 7. A maior série invicta do futebol brasileiro. Não só um, mas 2 clubes detêm a marca de maior sequência de jogos sem sofrer uma derrota no futebol brasileiro, e ambos os clubes são do Rio de Janeiro. O primeiro a alcançar esse feito foi o Botafogo, que ficou entre setembro de 77 e julho de 78 sem sofrer nenhuma derrota, totalizando 52 jogos de invencibilidade, sendo 31 vitórias e 21 empates nesse período. A maioria dos jogos do Fogão foram pelo Campeonato Brasileiro, onde ficou 42 jogos invicto, perdendo a invencibilidade no próprio campeonato, após ser derrotado por 3-0 pelo Grêmio. Além do Brasileirão, somam-se 8 amistosos e mais 2 jogos pelo Campeonato Carioca. Já o outro recordista é o Flamengo, que começou a sua série em outubro de 78, durando até maio de 79, sendo que a grande maioria dos jogos foram pelo Campeonato Carioca, onde foram disputadas 33 partidas. As demais 19 partidas que completam o recorde flamenguista foram 19 amistosos, sendo que o saldo final foram de 43 vitórias e 9 empates nesse período. E coincidentemente, o jogo 53 que poderia quebrar o recorde do Botafogo foi justamente contra o clube de General Severiano, mas esbarrando na atuação espetacular do goleiro Borrachinha, o Flamengo acabou sendo derrotado pelo rival por 1-0, em gol marcado por Renato Sá. Número 8. Único clube a disputar 3 partidas no mesmo dia. Aconteceu, em 11 de dezembro de 1994, um caso único e inusitado na história do futebol brasileiro. O Grêmio, que naquela temporada havia sido campeão da Copa do Brasil, teve de disputar 3 partidas no mesmo dia, e todas elas válidas pelo Campeonato Gaúcho, que em 1994 contou com a participação de 23 clubes, e sendo disputado no método de pontos corridos, com jogos de ida e volta. Inclusive, esse gauchão foi apelidado como Interminável, já que teve início em março e só foi acabar em dezembro. Sem chances de título, já que estava bem longe das primeiras posições, o Grêmio, a fim de acabar de vez a sua participação no certame, resolveu disputar as 3 partidas restantes no mesmo dia, já que o clube enfrentava em 94 uma verdadeira maratona de jogos, chegando a disputar quase 100 partidas naquele ano. O primeiro jogo começou às 14 horas e foi contra o Aimoré, terminando empatado em 0-0. O segundo jogo, que começou às 16, foi bastante movimentado, com o Imortal vencendo o Santa Cruz por 4-3. No terceiro e último jogo, que começou às 18 horas, mais uma vitória, dessa vez por 1-0, e o adversário foi o Brasil de Pelotas, e todas as partidas foram realizadas no Estádio Olímpico. Na época, o Grêmio era comandado por Luiz Felipe Scolari, e ao todo o técnico concentrou 42 jogadores, sendo que 34 deles entraram em campo. Número 9. Clube mais velho do país. O Sport Clube Rio Grande, do estado do Rio Grande do Sul, é o clube de futebol mais velho em atividade no Brasil, tendo sido fundado em 19 de julho de 1900, comemorando em 2019 119 anos de idade. Em homenagem ao vovô gaúcho, a data de 19 de julho foi oficializada como o Dia Nacional do Futebol. Embora seja uma instituição centenária, o Rio Grande nunca passou de um clube pequeno, já que o maior feito de sua história foi o título do Campeonato Gaúcho de 1936, e nos dias atuais o clube disputa a 3ª divisão do Campeonato Estadual. Número 10. Único clube a ganhar um título com 7 jogadores em campo. A famosa Batalha dos Aflitos é um marco nos mais de 100 anos de história do Grêmio, pois quem acompanhou o jogo ao vivo, a repercussão e o que estava em disputa naquele 26 de novembro de 2005, sabia que o Grêmio não podia de maneira nenhuma sair dali sem o acesso para a Série A. Grêmio e Náutico chegaram na última rodada do quadrangular de acesso com chances de ingressar na elite, e quem saísse vitorioso no confronto disputaria a Série A em 2006. O Náutico teve por 2 vezes a chance de abrir o placar em cobranças de pênaltis, mas em ambas fracassou, sendo que no segundo pênalti houve uma confusão generalizada, onde 4 jogadores do Grêmio acabaram expulsos.
Após a defesa do goleiro Galato na segunda penalidade, o jovem Anderson, que tinha apenas 17 anos na época, puxou o contra-ataque e sofreu falta, onde, na sequência, abusando da habilidade, partiu para a área do Náutico, driblando 2 defensores e anotando o único gol da partida, que confirmou o acesso à Série A de 2006 e também o título do Campeonato Brasileiro da Série B de 2005, com o Grêmio tendo apenas 7 jogadores em campo. Número 11. Clube de maior torcida no Brasil. Não é novidade para ninguém que o Flamengo tem a maior torcida do Brasil e também uma das maiores do mundo, já que, segundo pesquisas recentes, o clube soma mais de 35 milhões de torcedores espalhados por todos os cantos, quebrando recordes e mais recordes de públicos e rendas nos mais variados campeonatos. Número 12. Único clube a ganhar 3 títulos oficiais em menos de um mês. O ano de 1981, sem dúvidas, foi o melhor da história do Flamengo, já que o clube foi campeão de quase tudo naquele ano, tendo conquistado 3 títulos, dentre os quais se destacam a Copa Libertadores e o Mundial Interclubes. Além desses 2, o Mengão ainda foi campeão carioca. E para se ter uma ideia, todos os títulos foram conquistados no espaço de 21 dias, tendo sido campeão da Libertadores em 23 de novembro após bater o Cobreloa do Chile, campeão carioca após bater o Vasco no terceiro jogo da final no dia 6 de dezembro, e campeão mundial sobre o Liverpool, após vencer os ingleses em Tóquio por 3-0, no dia 13 de dezembro. Número 13. Único clube campeão brasileiro invicto. Em toda a história do Campeonato Brasileiro, que teve a sua primeira edição oficial em 1971, apenas o Internacional conseguiu a proeza de conquistar o título sem perder nenhum jogo, feito esse que aconteceu na edição de 1979. Na época, o Colorado, que era comandado pelo técnico Enio Andrade, entrou em campo 23 vezes, tendo ganhado 16 partidas e empatado outras 7. A decisão do título foi contra o Vasco, e o Inter saiu vencedor nos 2 confrontos. Número 14. Único clube a ganhar a tríplice coroa nacional. Sem dúvidas, 2003 foi o ano mágico na história do Cruzeiro, já que o clube, treinado por Vanderlei Luxemburgo e orquestrado pelo craque Alex, ganhou tudo que disputou naquele ano. A Raposa começou 2003 ganhando o Campeonato Mineiro de forma invicta, sendo que naquela edição, o Estadual de Minas Gerais foi disputado no método de pontos corridos. Também de forma invicta, o Cruzeiro em junho foi campeão da Copa do Brasil sobre o Flamengo, após empatar no Rio de Janeiro em 1-1 e vencer na volta no Mineirão por 3-1. No Campeonato Brasileiro, que naquele ano adotou o sistema de pontos corridos, o Cabuloso liderou de ponta a ponta, não dando chances para os concorrentes, terminando a competição com 31 vitórias em 46 jogos disputados, conquistando a inédita e jamais igualada tríplice coroa do futebol nacional. Inclusive, o clube que chegou mais perto de repetir essa façanha foi o próprio Cruzeiro, que em 2014 foi campeão mineiro e brasileiro, mas na Copa do Brasil acabou perdendo o título para o Atlético Mineiro. Fala galera, lembram de mais recordes de clubes no futebol brasileiro que não foram citados no vídeo? Então comenta aí embaixo pra gente ficar sabendo. Eu vou indo nessa e até o próximo tema.